o Miller, ele mandou aqui o seguinte: o Intercept publicou uma matéria Sim. dizendo que Israel financiou o Hamas para que servisse de contrapeso da Organização para a Libertação da Palestina. Sim. E do partido Fatah. Algum fundo de verdade nisso? Então, na verdade, essa história é um pouco confusa, né? As pessoas acham que é isso porque as pessoas ficam repetindo isso sem parar e, na verdade, não é bem assim a história, né? Eu estudei bem isso no mestrado, inclusive, que eu estudei com o professor Jonathan Fine em Israel, que era o maior especialista de Hamas de Israel, ele faleceu já. E era um absurdo essa acusação. O que acontece é o seguinte, em Gaza, depois que Israel conquista Gaza, em 67, Israel foi administrar a região que tinha 300 mil pessoas vivendo. Então foi construir saneamento básico, construir hospital, o maior hospital de Gaza foi construído por Israel e tudo mais. Então era controle total de Israel, não tinha nenhum tipo de governo palestino, tá? Israel controlando. Não tinha fronteiras, nem todo mundo podia entrar e sair, tinha muitos israelenses que ia pra lá, ia pra praia, comer e tal. Na década de 70, o que acontece? O Fatah, né, depois que Israel conquista a Gaza e Cisjordânia, na Cisjordânia tinha muita gente, quando a Jordânia ainda estava lá, que era do Fatah, que era da OLP, da Organização para a Libertação da Palestina, que foi fundada em 64, antes da Guerra dos 6 Dias. Então tinha muita gente lá. Quando Israel invade e conquista a Cisjordânia da Jordânia, numa guerra de defesa, muitas pessoas da OLP são expulsas, porque elas estavam lutando na guerra. Então elas são expulsas, botam no exílio e vão para a Jordânia. Então a LP começa a causar muito entre os jovens. Começa a chamar muita atenção como organização que era para representar os palestinos, e teve os atentados, e tinha as sabotagens, e etc e tal. Então o que acontece? Muitas dessas pessoas em Gaza estavam começando a tentar se vincular de alguma forma para o LP, que Israel via como uma ameaça. E tinha um senhor chamado Ahmed Yassin, que é um sheik, que queria tirar os jovens da rua, tirar eles das bebidas e fazer com que eles estudassem a religião nas mesquitas, só. Então Israel viu isso com bons olhos e ajudou Ahmed Yassin a criar essa estrutura religiosa em Gaza para trazer as pessoas para a religião, porque as pessoas eram menos religiosas. Em todos os países, inclusive no Egito, eram menos religiosas e tudo mais. E aí... Então, na época que Rabin era primeiro-ministro, inclusive, ele encontrou com Ahmed Yassin uma ou duas vezes, encontraram, conversaram e tudo mais. As coisas... Aí, sei lá, 15, 20 anos depois, quando tá tendo... O Hamas é fundado em Gaza em 88 como um braço da Irmandade Muçulmana para ser um movimento de resistência islâmica. Resistência ao quê? A tudo. A paz entre Israel e a OLP, que estava tendo conversa entre as partes, a existência de Israel, ao laicismo da Organização para a Libertação da Palestina, a tudo isso. A fundação do Hamas em 88 não tem nada a ver com o que Israel fez com o Sheikh. Aliás, o Hamas foi fundado, então, só para completar e concluir, em 88 o Hamas foi fundado por várias pessoas e o líder espiritual do Hamas em 88, que fundou o partido, o grupo, era Ahmed Yassin. Então é a mesma pessoa que mudou e se radicalizou. Mas não tem nenhuma ligação entre o Ahmed Yassin de 70 para o Ahmed Yassin de 88, a não ser que ele escondeu muito bem suas posições. Ele aceitou ter a ajuda de Israel para construir essa estrutura religiosa, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Israel não bancou o Hamas. E a prova disso é o seguinte, não faz sentido lógico nenhum. O Hamas, quando é fundado em 88, ele escreve um chapter. Como é que escreve? Fala chapter em português? Capítulo. Não, mas é um capítulo de fundação. Quando a gente fala de uma carta de fundação. A carta de fundação do Hamas tem vários parágrafos. Os parágrafos dizem assim: a nossa luta contra os judeus é muito séria e muito longa e requer toda a atenção e investimento que uma pessoa pode fazer em sua vida. A jihad precisa continuar até o final, até o fim dos tempos, até que a Palestina inteira seja libertada do rio ao mar, onde um Estado palestino religioso baseado na Sharia seja estabelecida. Tem frases na carta de fundação do Hamas que são abertamente antissemitas e contra a existência de Israel. Como é que Israel vai financiar uma coisa dessa? Não faz sentido nenhum. Então é a acusação.